Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro talk show da enfermagem da Escola Técnica Habilitar. Eu me chamo Laísa Freitas, sou coordenadora daqui da Escola Técnica Habilitar, sou enfermeira, professora de vocês, né? E para mim é uma imensa satisfação estar apresentando para vocês um pouquinho da hemodiálise, né? Hoje com um convidado super especial, que é o Nicolas, que a gente já veio conversando bastante no caminho. Mas é uma troca de um conhecimento, né, de uma experiência de alguém que já trabalhou na hemodiálise e de uma experiência de quem agora trabalha na hemodiálise para trazer para vocês uma temática, um assunto que vocês não veem em sala de aula, né, necessário uma especialização. Já sabem um pouquinho algumas coisas da vivência que eu trago para vocês, né, enquanto professora. Mas é um momento único de aprendizagem, né, de troca realmente, de crescimento profissional para vocês, né? Muitos profissionais da enfermagem concluem o curso sem nem saber, né, como funciona a hemodiálise. E é um campo de atuação muito bacana para vocês, é mais uma opção no mercado de trabalho. E aí nós vamos falar, né, sobre esse tema tão essencial na vida de milhares de brasileiros, que é justamente a hemodiálise. Vamos entender como ela é, como funciona e, principalmente, qual o papel da enfermagem nesse processo tão importante. E, para isso, né, eu estou trazendo o Nicolas, como eu falei para vocês, enfermeiro, né, enfermeiro da hemodiálise e agora professor de vocês aqui da Habilitar, né? Então já conheçam de antemão, né, a nossa nova contratação para vocês, mais uma pessoa super gabaritada para estar aqui nesse momento e que trabalha diretamente com pacientes em clínica de hemodiálise. Nicolas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Laís. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Para passar um pouquinho do que é hemodiálise, que a gente vê hoje que pouca gente conhece. As graduações, a maioria das escolas não mostra muita coisa, você conhece o básico. E hoje vamos tirar algumas dúvidas, mostrar como realmente funciona e como esses pacientes passam dentro de uma sala de diálise, né? E, Nicolas, fala para a galera aqui quanto tempo você tem de formação, quanto tempo você está na diálise. Fala um pouquinho de você, quem é o Nicolas, enfermeiro, para eles saberem, né, a partir de agora. Tá certo. Meu nome é Nicolas, eu sou enfermeiro, vai fazer 2 anos. Eu sou, entre aspas, recém-formado. Sou especialista em hemodiálise, especialista em saúde mental também. E trabalho no hospital de referência de diálise em Maceió. Já vai fazer 2 anos. Fui estagiário de lá antes de ser contratado. E é isso, quando a gente começa a entrar nesse loop de diálise, de enfermagem, a gente só tende a crescer e conhecer as coisas novas e diferentes que tem na nossa vida, nossos desafios, né? Amém, coisa boa. E por coincidência, o serviço que eu fui enfermeira de diálise, hoje o Nicolas é enfermeiro desse mesmo serviço. Isso. Então, assim, a gente tem a mesma experiência do mesmo lugar. Mesmo local. Tá? Então, vai ser um papo bem gostoso. Vai ser bom. E aí, estão ansiosos? Ai, coisa boa. Então, Nicolas, conta pra gente o que é que te fez escolher trabalhar na hemodiálise, né? O que é que te deixou, né, com o coraçãozinho ali? É isso que eu quero pra minha vida, né? O que é que te motivou a estar na hemodiálise? Bom, Laís, a gente quando entra na graduação, a gente tem muitas áreas para escolher. E no meio de todas elas, desde quando a gente começou a pagar anatomia, eu conheci a parte renal e me interessei e comecei a pesquisar como eu poderia trabalhar nessa parte dos rins, o que eu poderia fazer. E então comecei a me interessar pela nefrologia, que é essa parte que estuda os rins. E a partir daí começou o interesse pela parte técnica do que a gente tem que fazer e, além disso, pela parte do acolhimento que a enfermagem tem para esses pacientes, né? A gente vê que esses pacientes que fazem diálise precisam de um acolhimento diferente, um olhar mais holístico, né, referente à enfermagem, não só a parte técnica, mas sempre a parte do acolhimento com esses pacientes. A gente está bem junto com eles ali, aquela troca é sempre pertinho. É verdade. Trazendo um pouquinho para a minha experiência,
Eu já entrei na enfermagem querendo ir para diálise. Tu acredita? Então, a maioria dos meus alunos já sabem disso. Eu fazia uma outra graduação, comecei a trabalhar num hospital e precisei fazer um curso técnico para poder continuar executando procedimentos lá. E aí, trabalhando no hospital, eu conheci o setor de hemodiálise do hospital. Então, eu ficava encantada com o trabalho da enfermagem com esses pacientes renais, né, que são pacientes que, de fato, eles precisam muito desse olhar da gente holístico, humanizado. Né? É um setor de rotina. Eu gosto muito da rotina. É um setor que tem pouco improviso, porque, de fato, ele existe uma rotina, você sabe como vai iniciar e como vai terminar o seu turno. É aquele paciente que você vai criar um vínculo, né? Diferente da urgência e emergência, da enfermaria, da UTI, que é uma rotatividade, na diálise é um paciente que não tem tanta rotatividade, né? Sempre quase os mesmos pacientes que vocês estão... Exatamente. Aí Todo cria um dia vínculo. sim, dia não, você cria um vínculo mesmo com aquele paciente que trata pelo nome, conhece da onde ele veio até a Toda família, a tudo, história. você conhece tudo do paciente. É um contato muito diferente do que a enfermaria que rotaciona muito. E da época que eu comecei a estagiar, quando eu entrei na sala, aí já foi a primeira vez pelo setor. Vista. E aí andou pra frente a coisa. Tá vendo? Eu só vim trabalhar na diálise quando eu fui enfermeira. Na época de técnica, acabei indo para a parte de saúde pública, que me apaixonei também. E aí, quando eu fui fazer enfermagem, graduação, eu pedi para estagiar na hemodiálise. Aí pronto. Aí reacendeu aquele amor e me formei, já fui para diálise, né? Trabalhei durante um tempo no mesmo, né, serviço que você hoje está. E aí, depois a docência me puxou. Outra paixão. Mas assim, vamos começar pelo básico. Eu queria que você explicasse para a gente, né, de forma simples, o que é hemodiálise. Bom, hemodiálise, a gente vê basicamente é um tratamento que vai simular a função do rim. O rim ele não tá mais funcionando, exercendo sua função 100%, e a diálise ali faz essa função. Vai para ali passar o sangue pela máquina, uma circulação fora do corpo, vai limpar todo o sangue do paciente, tirar as toxinas, as escórias e vai voltar o sangue o mais limpo possível para esse paciente. O nosso rim ele tem, além da função de excretar e secretar os hormônios, e também de limpar e tirar o excesso de líquido. A gente faz pela urina, e a maioria dos pacientes renais às vezes ainda urinam, mas sendo que não é o suficiente para tirar as escórias nitrogenadas que a gente chama. E a máquina faz esse serviço, não vai fazer aquele 100% como é o nosso rim, porque uma máquina não é um rim, mas ele faz ali seus 90%, dando a qualidade de vida do paciente aí para viver muito tempo ainda. É verdade. Eu sempre costumo dizer que, por ser uma máquina, de fato, acaba existindo vários efeitos colaterais, né? Porque não é o funcionamento fisiológico, né? Não é o funcionamento da forma natural. Então, o nosso rim ele não está funcionando, né, da maneira como deveria. E, graças a Deus, existem tratamentos para que a gente possa, né, tá fazendo aquilo que o órgão não está mais conseguindo fazer de forma natural. Então, a diálise é, de fato, minha gente, é esse tratamento de forma artificial. Por isso, tantos efeitos colaterais. Isso. Eu sempre chamo o capilar de rim artificial. Né? O capilar é o rim artificial. É onde vai ter a filtragem, né, da função renal. Onde vai passar o sangue do paciente, vai tirar o excesso de líquido. O sangue com toxina passa naquela partezinha que a gente chama do capilar, depois volta mais limpo pro corpo do paciente, depois retorna e vai fazendo ali no mínimo 3 vezes por semana. E até 4 horas de diálise, podendo, dependendo do serviço, pode ser até mais horas. Isso depende muito do serviço. Mas os serviços mais convencionais, que é o que a gente tem aqui no estado e no estado inteiro, é a questão da diálise tradicional, que são 4 horas, dia sim, dia não. Alguns pacientes fazem menos tempo, isso é critério médico, mas é basicamente isso. Vai fazer a circulação extracorpórea, limpar todo o sangue do paciente, diminuir as escórias e o paciente vai sair ali com o sangue mais limpo possível.
E aí vem aquela, né? O que de fato a gente escuta muito com relação aos mitos, né, na hemodiálise. Porque, claro que existem muitas restrições, tá, Isso. gente? O paciente de diálise, ele de fato tem muitas restrições. Restrição alimentar, restrição Isso. hídrica, mas tem muitas coisas que são mitos. Isso. O que de fato seria um mito na diálise? Mito, eu acho que o principal é que vai ficar viciado naquilo ali, que a máquina vai viciar o paciente. Não, não vai viciar o paciente, a máquina é essencial para o tratamento. Muito paciente fala, não quero não que essa máquina vai me viciar, não vai funcionar e fica naquela coisa, a gente tem que conversar, mostrar, educar esse paciente para ele poder entender. Outro mito que acontece muito é o paciente chegar, não vou dialisar hoje não, vou faltar porque eu tô leve. Conversa dos pacientes é que eu tô leve, mas aí Eles pensam só no é peso, só no né? peso, só que o paciente pode estar até abaixo do peso, ou no peso seco dele e tudo, porém o sangue está ali com as escórias, o sangue entre aspas está sujo, como diz, né? Mas o paciente não pensa, na cabeça dele é isso. É que não, eu tô leve, não vou dialisar, chega lá no serviço, não, eu tô abaixo do peso, só vim com meio litro, eu só quero fazer 1 hora de diálise para ir embora. Só que não é assim que funciona. Mesmo que ele chegue lá com o peso seco dele, ele vai fazer as 4 horas, porque é o mínimo para poder deixar o sangue o mais limpo possível. Acontece muito isso. Deixa eu só explicar para a galera aqui o que é peso seco, tá? O peso seco é o peso do paciente sem estar com líquido. Isso. Então, por exemplo, a gente se alimenta, toma líquido durante o dia, né? E urina. Então, a gente elimina. O paciente renal, muitos não eliminam, né, totalmente esse Isso. líquido. Tem alguns que até conseguem eliminar, mas não a quantidade que deveria, e outros não eliminam nada. Então, porque o rim, de fato, não está filtrando e não está eliminando. Então, quando o paciente chega, a gente já sabe o peso seco dele, e aí o que ultrapassou é o que ele precisa perder na Na máquina. máquina. Então, quando ele chega, que vê que está no peso seco, aí ele fala, eu não quero não dialisar. Mas a diálise, gente, é só isso? É só perder peso? Não, né? Como o Nicolas falou, a diálise é a filtragem, né? Precisa eliminar as toxinas. Então, não é só a perda do peso. E aí, isso é o maior desafio da gente com os pacientes. Educar, a gente investe muito em educação e saúde para Isso. mostrar aos pacientes que não é só peso. Com palestras, com panfletagem dentro da sala, conversa durante a visita, tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem que está ali direto com o paciente, tem vou dizer, essa obrigação de informar o paciente, de mostrar que muito paciente chega ali e às vezes não sabe nem o que está fazendo. É verdade. E quando conhece um pouquinho, aí já quer tirar o dele da história, quer sair mais cedo, não quer dialisar, quer ir para casa. E a gente tem que eles já mostrar que não é sabem só assim. todas as manhas, né? Já diz, Já. tá passando mal e não quer. O paciente da diálise, eu sempre digo que é um paciente muito inteligente. Né? Então, eles já conhecem sobre a própria doença, sobre os sinais e sintomas. Então, eles sabem, né, como tentar convencer a gente, né, de que ele não quer, quando ele não quer dialisar, ele vai tentar convencer a gente. Às vezes vê o paciente que está saindo mais cedo, aí começa a dizer que está passando mal para sair cedo. Sair também. E a gente tem que entender todas essas manhas que ele tem para poder não cair na dele, porque fácil. cai fácil. Cai fácil. Porque a gente se sensibiliza, né? Somos seres humanos e a gente, como eu falei, a gente cria um vínculo com esse paciente. Mas eu queria entrar no assunto já do enfermeiro, enquanto graduação. Porque muitas vezes o técnico ele tem uma visão de que nós enfermeiros somos enfermeiros, né? Que a gente não bota a mão na massa, que a gente não tem o que fazer, que só quem trabalha é o técnico. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para essa galera o que de fato o enfermeiro faz na hemodiálise. O que é que você faz na hemodiálise lá no seu trabalho? Tudo. A gente faz tudo. Se for descrever, a gente vai até de madrugada, Isso, né? se for descrever do início do plantão até o final, não daria papel para colocar nessa sala. Porque é muita coisa. Desde que o paciente chega, pesagem do paciente inicial, colocar o paciente na máquina, distribuição de paciente de turno, organização de box, que é onde ficam os pacientes, que a gente chama de box quando tem uma quantidade X de pacientes que o técnico fica responsável. Instalação de paciente, verificação de máquina, verificação de pressão, punção, teste de máquina a gente faz também.
tudo, de burocracia à parte técnica. O enfermeiro está ali atuando 100% junto com os técnicos. Se não for os técnicos, a gente não consegue trabalhar. Não funciona. Não tem como. Porque não tem como, não tem corpo de enfermeiro suficiente para estar assumindo tudo. Mas é isso, a gente parte burocrática, desde distribuição de paciente, organização de box com técnico, punção, principalmente punção e intercorrências, que acontece muito intercorrência durante a sessão. E a gente tem que estar preparado ali para saber o que é que tem que fazer na hora, porque acontece assim, você piscou olho, acontece um problema. E se você não tiver ali 100% de olho no plantão, passa. E passa fácil. Com certeza. Passa muito fácil. Eu sempre falo, né, que além da parte burocrática, a gente lidera uma equipe. E a equipe do técnico não é uma equipe pequena. Enquanto enfermeiro, nós somos responsáveis pela equipe técnica, somos responsáveis pelo paciente, pelo setor, né? Então, existe desde o planejamento, a gerência e a execução da técnica, da prática. Porque o enfermeiro, ele também faz a prática. O Nicolas, ele também punciona um paciente na diálise. A primeira punção do paciente da diálise, a responsabilidade é nossa, do enfermeiro. E quando o técnico não consegue fazer a punção? O enfermeiro que tem que consertar. Às vezes o técnico já está ali com o paciente o mês inteiro, conhece tudo e às vezes acontece de errar. Não consegui. E eu não estou acompanhando aquele paciente todo dia, porque eu tenho total confiança no meu técnico. E se dá um problema, o enfermeiro tem que estar lá e tem que resolver. Porque se o enfermeiro não resolver, quem vai resolver depois? A gente tem que chegar lá, botar a mão na massa e mostrar e fazer. E quando não dá certo, aí o negócio complica. E às vezes quando não dá certo em um, é em 2, 3, mudança de turno, assim, quando vira um mês que muda os técnicos de paciente. Acontece muito erro de punção, quem não conhece a punção, aí a gente fica às vezes com 10, 12 punção, atrasa turno e tem que organizar, a gente organiza um turno. No turno da noite a gente organiza para outro dia de 5 horas da manhã para estar pronto, às vezes tem que ter o mínimo de erro possível, porque se dá um erro no turno da noite, vai atrasar o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite do outro dia. Então é um trabalho rotineiro, como você falou, mas que a gente tem que seguir aquela rotina à risca. Porque se der um errinho de uma pessoa ali, bagunça tudo, desanda tudo a situação. E principalmente nas intercorrências, né? As intercorrências, ela é liderada pelo enfermeiro. Então, desde uma parada, a um calafrio, a uma queda de pressão, a uma queda de glicemia. Quem é a pessoa que vocês vão recorrer enquanto técnico? O enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele, de fato, ele tem uma responsabilidade muito grande, além de ser responsável pelas ações de vocês, né, e pelas nossas ações enquanto enfermeiro, e também de treinar. É o treinamento com vocês, é o treinamento com a própria família, com o paciente, de fazer aquela educação em saúde. Educação em saúde junto com os técnicos e com a família. Tudo isso a gente tem que estar fazendo também, os enfermeiros. Então, técnico, depois que entra, não acaba não. Treina toda vez no mês, 2, 3 vezes no mês, tem treinamento. Às vezes sobre a mesma coisa, porque é uma reciclagem que a gente faz. Então, treinamento de punção, o técnico faz. Aí, às vezes eles falam, mas é de novo a mesma coisa, mas de novo é a mesma coisa, que acontece os mesmos erros. E a gente sempre tem que estar junto. Toda rotina tem um treinamento, tem protocolo que a gente faz o treinamento de todos os protocolos no setor. Mais de 30 protocolos que tem que fazer os treinamentos. Atualizar esses protocolos é tudo responsabilidade do enfermeiro e passar para os técnicos também. E, gente, é treinando que a gente vai continuar chegando no padrão de excelência, tá? Então, é desde coisas tão simples que vocês aprendem aqui, que às vezes na hora da aula faz, ai, que tolice. Claro que eu sei descartar o material no local certo. Claro que eu sei onde descartar o perfuro cortante. Claro que eu sei onde descartar o material contaminado. Mas, na hora, na prática, vocês erram. E, às vezes, a gente precisa fazer um treinamento desse, que parece uma tolice, porque um erro de vocês pode impactar na vida de alguém. Né? E isso acontece com muita frequência nos serviços de saúde. Não é pouco, não. Na diálise acontece todo dia, a gente tem um problema para resolver. Vou contar uma curiosidade. Acredito que eu já cheguei a dar advertência coletiva a todos os técnicos por causa da frequência de descarte errado lá na diálise. Né? E me odiaram por isso. Mas é porque eu fiz vários treinamentos, falei várias vezes e causou acidente com o pessoal da higienização. Isso. Então, são vidas, a gente precisa ter essa responsabilidade. E por incrível que pareça, o ser humano ele só começa a se cuidar quando ele sabe que vai ser penalizado. Isso.
É igual a lei seca, né? É incrível. Já aconteceu comigo da mesma forma, porém não foi com esse caso, foi questão de lançamento de folha de diálise. O técnico sabe que todo final de turno tem que lançar as folhas dos 5 pacientes. E no final do mês chega papelzinho pra gente dizendo quem não lançou. A gente faz um treinamento e continua voltando. No final das contas, eu peguei todo mundo, que sempre fica peguei a advertência, 10, 12 pessoas tomando advertência no mesmo dia por causa de lançamento de diálise. É uma coisa simples, básica, que você faz assim que chega e só grava no final no computador e ninguém faz. E acontece direto. É incrível. E a gente precisa cobrar de vocês, né, enquanto técnicos, porque a gente também é cobrado. E isso precisa estar no sistema, porque é o acompanhamento do paciente. Então, é uma responsabilidade grande. Como é que o médico vai reavaliar? Tá? Então, a gente precisa assumir esse compromisso. E aí eu tenho certeza que depois da advertência ninguém erra mais. Não, é muito difícil, acontece raro. Um ou outro, é raro. Antes de uma coisa que acontecia de 20, 30 sem lançar, já diminui para 2, 3. 2 no máximo. Mas eu tenho outra pergunta para te fazer. Quais são as orientações que você costuma fazer para os pacientes antes e após a diálise? Certo. Geralmente, para antes, a gente pede para os pacientes maneirarem muito no líquido, ingestão hídrica, tá? Para diminuir. Porque quanto mais líquido, mais vai ser retido no corpo. A alimentação também, dieta com pouco sal, porque o sal retém líquido também, certo? A maioria dos pacientes são diabéticos, a gente faz orientação para evitar o açúcar com esse tipo de comida muito doce. E principalmente antes da diálise, evitar comer coisa muito pesada. O paciente é restrito, mas a maioria dos pacientes não ligam. Eles simplesmente comem o que querem, bebe o que quer e chega lá às vezes muito pesado, passando mal, vomitando, tudo isso. A gente faz essa orientação sempre prévia, tanto para eles quanto para os acompanhantes, principalmente para os pacientes que são novos na diálise, porque chegam sem conhecer nada, sem saber de nada. A gente tem esse cuidado de mostrar, de dizer o que é que vai acontecer, chama acompanhante, conversa com acompanhante, tanto a equipe de enfermeiro como a equipe médica, o multidisciplinar todo do hospital conversa com eles. E no pré-diálise geralmente é isso. O pós-diálise, principalmente paciente com acesso vascular, que pode ser tanto um catéter quanto uma fístula, a gente pede para não estar mexendo no catéter em casa. A gente faz o curativo, que troca toda a diálise, eles tiram o curativo, mexem no catéter. A fístula, às vezes, quer estar pegando peso, não pode, dorme por cima, aquela coisa toda. Que a gente tem que sempre mostrar o que não pode estar fazendo, e ainda assim a gente ainda pega as coisas erradas, né? Mas é isso, é um trabalho de formiguinha ali com aquele paciente. A enfermagem é isso, vai ali plantando na cabeça do paciente até que chega um momento que ele entende o que pode e o que não pode fazer. E uma coisa que a gente preza muito no pré é a higienização, principalmente do paciente com fístula, que é o acesso principal da diálise. A gente pede muito que eles lavem, em todos os serviços tem um lavabo para evitar as infecções com a fístula. Mesmo que a gente, antes de funcionar, faz a higienização com o álcool 70, mas a gente pede para lavar sempre com álcool e sabão, e às vezes eles não fazem. Mas uma das principais é essa. E o pós é o cuidado com o acesso vascular. Acho que é o mais importante, além da ingestão de líquido. Um dos mais importantes. Eu sempre digo que o paciente da diálise, ele é um paciente rebelde, viu, gente? Eles, principalmente no início, eles não aceitam muito, né, as limitações, as recomendações, e eles são bem rebeldes. Então, como o Nicolas falou, é um trabalho de formiguinha, a gente tem que estar ali plantando a sementinha até o paciente se conscientizar e começar a seguir as orientações. Porque no final, ele é o maior prejudicado. Então, quando ele não segue as orientações, é ele que sofre. Né? Ele que sofre com os efeitos, é ele que sofre com as infecções, quando não faz a higienização correta, quando mexe no nosso curativo do catéter, que gera um processo infeccioso, que tem que entrar em antibiótico. Então, a gente precisa sempre trazer essa conscientização, que o não seguir as orientações vai levar ele a ter mais sofrimento. Tá? E de fato, às vezes tem até um paciente que já é ali, né, um paciente de muito tempo na diálise, mas ele também acaba sendo displicente. Os pacientes antigos são também displicentes, tanto os novos que não aceitam, como os antigos que estão lá 10, 12 anos de diálise, mas cometem os mesmos erros, já conhecem tudo do início ao fim, mas continuam com as mesmas coisas. Não lava a fístula, a gente tem que estar em cima, não usa identificação, tem o crachá de identificação, não quer usar.
Você acha o dono São do rebeldes. negócio, são rebeldes mesmo. Chega lá, não quer usar crachá, não quer lavar fístula, quer mandar no peso, mandar nas horas, e não é assim que funciona. A gente tem que estar lá, tem que conversar, tem que falar com o médico, só vou fazer 1 hora, 2 horas. Tem muito disso na diálise, tanto dos novos, que não aceitam, Quanto como os dos antigos. antigos. Os antigos, às vezes, dão mais estresse pra gente do que os novos. É verdade. Não, e eles ficam querendo convencer a gente a botar mais peso, né? É. Que é para poder eles serem mais rebeldes em casa e fazerem mais coisas erradas. Isso. Aí ficam, bote mais 1 quilo, só mais um. E aí a gente sabe que isso vai prejudicar, né? Porque a gente não pode tirar mais do que o paciente precisa, porque ele passa mal, tá? Isso. Então, eu tenho até uma história que eu já contei para alguns alunos, que eu tenho um paciente que teve uma overdose de banana. Tu soube disso? Já eu soube o que teve com jaca, que comeu uma jaca inteira. Pronto, esse comeu uma palma de banana inteira. Chegou e com tem a muito jaca potássio, lá. não pode. A jaca tem potássio, ele comeu uma jaca inteira. E chegou lá passando super mal. E eu atendi na hora e disse: o que é que o senhor comeu? Uma jaca. Aí eu disse: um bago, não, ele uma inteira. Uma inteira. Meu filho. Inclusive, ele foi transplantado, tá super bem hoje. Ai, coisa boa. Mas Esse comeu a meu jaca toda e paciente se foi pra salvou. UTI, ficou bem grave. Aí eu ia todo dia lá na UTI falar com ele. Eu digo, a gente tá aqui, quer que você volte, porque ele realmente estava entubado, né, em coma. E quando ele voltou, que ele acordou, ele pediu para me chamar. Aí ficou repetindo algumas palavras que eu falava para ele quando ele estava na UTI. E aí olhou para mim e fez: agora eu tenho 6 vidas. Eu digo: mas se acha mesmo um gato, né? Mas assim, eles às vezes... Isso às vezes é uma questão de um pedido de socorro, tá? Porque eles sabem que não pode, sabem que pode se prejudicar, né? E eles fazem isso, de fato, muitas vezes consciente, né? Porque ele já tem orientação. Mas é o desespero, é o cansaço pela doença. Então, a gente precisa chamar o apoio psicológico para isso, né? Sabe o que o paciente passa em casa, né? Como é com a Exatamente. família. A gente conversa com o paciente, educa muito na diálise, faz um papel mesmo de psicólogo. É verdade. O psicólogo não tá sempre lá. É a gente que conhece o paciente todos. No serviço que eu atuo são 70. E isso no primeiro turno, mais 70 no segundo turno. Eu conheço os 140 pacientes que eu dou conta. De um a um eu conheço. Sei nome, sei peso, sei tudo. Eu conheço todos. E a gente já nota logo quando eles vêm diferente. Até na hora da pesagem. A gente tá aquele bom Já dia, percebe, 6 já horas percebe. da manhã. Bom dia, o cara olha assim pra mim esquisito, nem fala, sai. Depois eu vou lá, converso. Aí ele vem contar da história, o que aconteceu, o que é isso e aquilo. É todo um contato que a gente tem diretamente com esses pacientes. Pela expressão, a gente já conhece. Já conhece, que você tá ali com aquele paciente todo dia. Todo dia sim, dia não, você tá ali com aquele paciente. Você termina conhecendo tudo. É Tudo verdade. dele. As manias, o que ele faz na máquina, quando ele tá mentindo, que tá passando mal, quando não tá. Você termina conhecendo tudo. É um contato 100% com aquele paciente. Você conhece tudo. Tudo. E, de fato, acaba não sendo fácil. Isso. Aí eu te pergunto, como é que você consegue manter essa empatia, né, no seu dia a dia de trabalho? Porque é uma rotina bem intensa e eu conheço essa rotina. E como é que você faz para conseguir ter essa empatia de ainda ir lá, conversar com o paciente, sabendo que ele não está tão legal? O que é que você faz para manter isso? Assim, é uma rotina muito pesada mesmo, entendeu? Às vezes a gente vê assim que é fácil, mas não é, complicado, porque é muita coisa que acontece e a gente quando entra na enfermagem, a gente tem que saber o que a gente vai passar e tem que deixar tudo que é problema e focar naquilo. O paciente ali é a minha prioridade, seja um ou seja os 70 ou os 140 que eu tenho, entendeu? Tanto eu quanto a outra enfermeira que fica junto comigo. E a gente vai lá e tenta sempre fazer o melhor. Conversar com esse paciente, puxar ele, chamar a psicologia, tentar dar um jeito para ele sair dali o melhor. Ele tem que sair todos os dias que ele vai para diálise e sair melhor do que ele chegou. Entendeu? Tanto psicologicamente como fisicamente, tudo isso. E o que a gente muito faz é conversar. Acho que a parte principal é diálogo na diálise. É você conversar com aquele paciente, você tá junto ali e ver quando ele sai bem, que conversa com você, diz que tá bem, isso dá um calor na gente, entendeu? Faz a gente querer mais. Querer, poxa, meu trabalho é importante, eu vi aquele paciente que tava mal e agora tá bem e veio me agradecer pelo que eu fiz.
Entendeu? A gente, quando entra na enfermagem, sabe o que é muito desafiador. Todo dia é um desafio. Todo plantão é um plantão diferente, com os mesmos pacientes. Mas, quando a gente vê que faz bem, entendeu? Isso dá um calor a mais pra gente, dá um gás. A gente, no outro dia, chegar, não, vou fazer melhor. O que é que eu posso melhorar para esse paciente? Como é que eu posso conversar? A forma de falar. Entendeu? Tudo isso. Tem uns realmente que deixa a gente estressado num nível que você olha assim e diz que eu não acredito que esse cara tá fazendo isso uma hora dessa. Mas depois você chega lá e diz, não, eu tenho que entender o que ele tá passando, entendeu? Eu sei a minha parte, mas o que é que aquele paciente tá passando ali? Ele vem dia sim, dia não, tá ali, vai pra punção, na agulha, todo dia tem que levar 2 agulhadas. E as agulhas não são finas, dói, machuca. A gente tem que entender a dor daquele paciente, ser empático, colocar no lugar mesmo daquele paciente, pensar, se fosse comigo, como é que ia ser? Se eu tivesse ali, todo dia sim, dia não, tendo minha vida restrita, às vezes com pouco apoio, não pode mais trabalhar e tem como é que diz, o do governo, que o governo dá, o benefício que não é muita coisa, às vezes o paciente tá com um monte de dívida, não pode mais trabalhar, às vezes ele sustentava a família dele toda, e do nada vê o mundo desmoronar para estar ali, parar de trabalhar, e ver família, mulher, filho em E a casa. dependência, né? Dos Dependência é familiares. praticamente 100%, não vou dizer 100%, mas tem que estar com a pessoa sempre, tanto para controlar, porque a pessoa às vezes está com a vida ali, é mesmo quando a gente descobre que é diabético. Você gosta de comer seu doce ali todo dia. E você chega ali no dia, sou diabético, se eu comer doce eu sei que um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer se eu comer esse doce. E para você tirar isso é muito difícil. E o proibido é mais gostoso. Justamente. Porque justamente tinha pacientes que não tomavam água. Era incrível. Mas quando ele passou a ser um paciente dialítico Todo e dia que morre de ficou sede. restrito à água, aí é que ele queria tomar água e tomava escondido. Aí ele falava, interessante. Eles mesmos diziam para mim, interessante. Quando eu podia, eu não queria. Agora que eu não posso, eu quero. Então, é difícil o proibir, né? O dizer não pode, a restrição. Então, acho que essa é a maior dificuldade que a Quanto gente mais tem. difícil, o que mais não pode, mais você quer. É verdade. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um paciente que foi transplantado, estava em Recife. Aí ele ligou lá pra sala e falou comigo, olha, quando eu perguntei como é que tá aí, tudo certo, ele, rapaz, não tô com sede não. Mas quando eu tava aí dentro, era uma sede desgraçada. Tinha que tomar água todo dia. Mas aqui, eu tô aqui, já vai fazer 2 meses dentro desse hospital, eu não tomo água, não dá sede. Tá vendo? Mas durante a diálise ali, dá sede. Só que Isso é psicológico, né? A gente cabeça sabe. dele, a gente sabe que quanto menos não pode, mais quer, né? É Aquela verdade. coisa, quanto menos coisas que você não pode fazer, você quer. E aí acontece muito isso. E aí eu tenho outra pergunta para te fazer. Qual é o maior medo dos pacientes? Acho que o maior medo que eles têm de tudo mesmo é perder os acessos. Acesso vascular. Eles Se morrem perder a de medo fístula, da você fístula. vê o mundo do paciente desmoronar quando ele perde uma fístula. Seja por uma hipotensão, ou infecção, ou tá ali, bateu, aconteceu alguma coisa, a fístula parou. Pronto, acabou o mundo daquele paciente, que ele vai voltar pro catéter. Que é o acessinho vascular O acesso, inicial, que às isso. vezes fica no pescoço. Não sei se vocês já viram um paciente de diálise que tem um acessozinho no pescoço. Pronto, aquilo ali é a morte pro paciente. O catéter no pescoço. Ninguém quer Vocês ter. sabem o que é fístula, gente? A fístula, ela é a junção de uma artéria com uma veia. Alguns pacientes, eles acabam tendo aqueles pseudoaneurisma. Acho que vocês já viram pacientes que têm como se fossem uns caroços no braço. Né? Então, aquilo é a fístula do paciente, é por onde ele vai dialisar. E por que eles têm tanto medo de perder a fístula? Porque quando perde a fístula, ele vai precisar dialisar de qualquer forma. Então, ele volta para o início, ele volta a usar o catéter. E o catéter é doloroso, tem mais risco de infecção, né? Então, tem muita complicação, é incômodo. O paciente ele não fica muito tempo com aquele catéter, tem que estar trocando. Então, por isso eles têm tanto medo. E é difícil ele conseguir fazer a fístula. Nem todos os pacientes podem, Isso. né? E quando pode, vai para uma fila, porque ainda vai para o centro cirúrgico, né? Então, tem toda uma logística que de fato não é fácil. Então, por isso eles morrem de medo. E às vezes quando faz, às vezes não dá certo. A fístula ainda tem esse risco Ainda corre de fazer risco. a fístula e não dá certo. Aí continua no catéter. E mesmo quando dá certo, ainda tem um período pra gente Pra conseguir adaptar. funcionar, demora um tempo, tem que maturar, que é pra poder Isso. fazer uns exercícios, umas coisas pra poder
funcionar a fístula. E quando o paciente para, às vezes o paciente com 10, 15 anos de fístula para, infecciona, o paciente com todo esse tempo sem um catéter, voltar para o catéter. Voltar. Esteticamente, eles um são sofrimento. vaidosos, esteticamente não gosta, não pode lavar, não toma um banho direito, que está no pescoço, porque a água não pode bater, porque infecciona, é todo um processo. Então, acho que esse É o é o maior medo desses pacientes, é perder esse acesso, porque quando perde o acesso... Até para deixar funcionar pessoas novas no setor, eles ficam super apreensivos, não querem, porque eles têm medo que erre a punção e que perca a fístula. Então, vocês, se chegarem a ter a oportunidade de ir para uma diálise, vocês vão ver muito isso, tá? O medo deles é o perder a fístula. Eu passei uma, quando eu era estagiário, eu já tinha puncionado alguns pacientes, e aí, nesse dia, tinha uma paciente que ela não gostava de jeito nenhum de estagiário. Eu passando a visita, aí a menina não tava conseguindo funcionar. Aí ela disse, tu quer tentar? Aí eu já tinha pensado, disse, deixa eu tentar. Ela pensou que eu era o enfermeiro. Eu fui lá no braço dela, funcionei, ela disse, eu vou dizer um negócio pra você, eu odeio quando o estagiário me funciona, eu não deixo de jeito nenhum. Aí ela disse, nenhum estagiário me impulsiona, que eu não deixo. Eu disse, tá bom, mas eu sou estagiário, viu? E eu lhe impulsionei. Ela, meu filho, me desculpe. Ela disse, não tem problema, mas eu entendo a senhora, é o seu acesso. Ela, eu não sabia que você era estagiário, senão você não ia funcionar de jeito nenhum. Eu disse, não, continue assim, não fique sabendo que eu sou estagiário. Depois desse dia, quando a menina não conseguia, quando ela não tava quem funcionava, essa paciente era eu. Mas só por esse fato dela não saber, mas eles não gostam, eles têm medo. Eles e a gente tem que entender, né? Um paciente que já tem um certo tempo, e aquilo ali é a vida dele, ele tem medo, tem que cuidar mesmo. Então, assim, o dia que vocês entrarem, não se sintam ruim ou maus, porque o paciente vai dizer que não quer que você funcione. Isso acontece até com a gente mesmo, enfermeiro. Não gosto de que você funcione, não. Pode ter outro enfermeiro? Aí eu disse, tá bom, a gente chama outro enfermeiro e assim a vida segue. Às vezes ele prefere o técnico, que já tá ali de muito tempo. E até porque o técnico tá ali todo dia funcionando, a gente que é enfermeiro não vai naquela punção. É muito difícil ir quando é a punção antiga. Aí a gente vai lá olhar, às vezes o técnico pensar, mas o enfermeiro vai saber. Às vezes o técnico tem mais o conhecimento daquela fístula do que eu. Eu sempre gosto de estimular os meus técnicos lá para eles funcionarem. Independente. E quando é punção nova, não. Eu faço as minhas 3 primeiras. E depois na quarta eu já chamo. É aqui. O caminho das pedras é esse. A próxima é você. Na quinta punção ele vai lá, pega. Eu já passo logo. Porque isso estimula o técnico a fazer e mostra ao paciente que não é só o enfermeiro que vai funcionar. O técnico vai funcionar. Entendeu? E o técnico, quando vai passar para outro técnico, do mesmo jeito. Ele vai passando. Ele não vai ficar sempre. Imagina se tivesse que ser um enfermeiro para funcionar 70 pacientes. Não dá. Ia começar às 6 horas o turno e ia terminar no outro dia. Para funcionar de um por um. Não ia conseguir, de jeito nenhum. nenhum. Não ia conseguir, não dá. É muita gente. Qual é o maior erro, Nicolas, que o enfermeiro não pode cometer? São tantos que a gente não pode fazer, mas acho que o maior deles mesmo é ignorar sinais e sintomas. Primeira coisa, ignorar sinais. O paciente, você tem que entender, o paciente está dizendo, tô com uma dor de cabeça. Tá com dor de cabeça? Doutor, olha, tá assim, assim, assim. Independente, seja qualquer dorzinha, informa. Porque aquilo ali pode agravar assim. Uma dorzinha de cabeça que ele teve ali pode virar um AVC, um AVE hemorrágico rápido. A gente trabalha com heparina no sistema, né? É a heparina que deixa o sangue mais fluidozinho, mais fininho, para poder dialisar melhor. Dor de cabeça, a gente dá de pirona, mas a gente tem que saber realmente o porquê dessa dor de cabeça, entendeu? Então, assim, acho que a gente não pode ignorar nenhum sinal e sintoma do paciente da diálise. Nenhuma vez, nenhum deles, independente do que seja. Eu sempre digo que é uma bomba relógio. Isso. Que às vezes está tudo muito tranquilo no setor e do nada tem um paciente que vai ter uma hipotensão, tem um paciente que pode ter uma embolia pulmonar, tem um paciente que pode parar. Então é um setor que a gente precisa realmente estar muito atento. Isso. Não pode ignorar nenhum sinal e sintoma. Né? E pedir sempre a atenção do técnico com o paciente, para ele fazer a monitorização desses sinais vitais e ficar, de fato, de olho no seu paciente durante a sessão de diálise. Isso. Assim, os olhos do enfermeiro nos pacientes são os técnicos, porque a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é isso, acho que a gente não deve ignorar nada mesmo na diálise. Porque uma dor de cabeça pode virar uma AVE, uma hipotensão pode virar uma intubação fácil. Uma hipotensão pode virar uma parada. Na hora pode virar uma parada. Verdade. Hipotensão severa, às vezes o paciente
chegou abaixo do peso ou pesou errado na hora lá na entrada. Às vezes a máquina mesmo puxou a mais, estava descalibrada. O paciente tem hipotensão severa, ele vira numa parada fácil. E se você, hipotensão, deixa aí, já melhora, não. Ele para ali que você nem percebe. Quando você vai olhar, o cara tá parado. E já é um paciente que tem comorbidade, tá, gente? Então, esse paciente, ele vai ter uma parada, ele vai evoluir, ele vai ser entubado, ele vai para UTI, ele vai entrar em medicação e muitas vezes ele vai deprimir, ele vai ficar pior. Então, tudo que a gente puder fazer para que o paciente não complique, não agrave mais, a gente deve fazer. Então, a atenção e o não ignorar é fundamental. Isso, a informação, você sempre passar o que está acontecendo com os pacientes, tanto para o enfermeiro quanto para o médico. Isso. Porque, como eu disse, a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, são 70. Aí eu tenho uma equipe com 15 técnicos, mais um circulante, que é o Coringa, para dar conta, mais um reuso, que é a parte onde a gente faz a reutilização dos capilares, que os capilares que são dialisadores não são de uso único, só em alguns casos. Ele tem até 20 vezes para utilizar aquele capilar no mesmo paciente. É identificado o nome dele, vai para o reuso, limpa. Dependendo do fabricante, isso, né? Limpa direitinho, depois na próxima delas o paciente usa o mesmo. Entendeu? A gente tem que estar atento a tudo isso. Então o técnico também não deve negligenciar nenhum sinal. Isso. O paciente chega para o técnico, estou sentindo isso. Já chega para a gente passa. A gente passa o que tem que fazer. Faça isso, faça aquilo. Às vezes, quando é muito, muito grave mesmo que o técnico não dá conta, a gente já chega junto. Mas acho que isso é o mais a gente importante. falou dos técnicos que ficam com os pacientes na hemodiálise, mas o enfermeiro ele também é responsável pelo reuso, que fica lá na hemodiálise e que também tem técnico Isso, que fica são no técnicos reuso. também. Tá? Então, o técnico do reuso ele não fica diretamente com o paciente, mas o papel dele ele é fundamental porque ele fica indiretamente. É ele quem vai estar ali, né, colocando os capilares, as Isso. linhas venosas e arteriais para, né, serem reutilizadas. Então, quando o trabalho não é bem executado, vai sofrer, né, nas consequências durante a diálise do paciente. Isso. E aí é mais uma função para o enfermeiro de Isso. fiscalizar e de treinar, né? E a equipe ainda fica maior, né? Porque a gente ainda tem os técnicos do reuso. Isso, no total hoje a gente tem 68 técnicos de enfermagem, são tanto sala quanto reuso. São 3 equipes mais as equipes do reuso. É muita gente. Viram quanta gente ele tem para gerenciar? E aí eu te muita pergunto também, qual o conselho que você dá para quem quer trabalhar na hemodiálise? Acho que o primeiro de tudo é estudar. Estude muito, conheça a fundo, certo? Não é porque você é o técnico que estuda menos que o enfermeiro, não. Estudar tudo, é você saber, é você sentir o que é a diálise, é você viver hemodiálise. Viver função renal, viver anatomia renal, as doenças, sinais e sintomas, conhecer muito o sinal vital, entender os sinais vitais, entender sinais e sintomas. Acho que esse é o principal. Além disso, tá na enfermagem a empatia, se colocar no lugar do outro. A dor dele não é a mesma da sua, mas ele tá ali sentindo dor do mesmo jeito. Entendeu? Pode até não ser dor física, mas a psicológica de estar numa diálise é a gente entender o que eles estão passando ali. De você ver que é complicado você ter sua vida parada, de você mudar sua vida da noite pro dia. Entendeu? Às vezes o paciente está estressado e desconta em você e você tem que saber lidar naquela situação, não levar aquilo para o lado pessoal, mas é entender que ele está passando. Você vai ter problema com acompanhante, entendeu? Muita acompanhante, já aconteceu tanta coisa comigo ali dentro que se a gente não tiver a cabeça no lugar e ver perceber, poxa, eu sei que aquela família tá passando ali, na minha família não tem caso, mas o que é que eles estão passando para estar desse jeito? É você entender. Além de estudar muito empatia e paciência. Tem que ter muita paciência para trabalhar na diálise. É paciência com força. Acho que em todos os setores de saúde é paciência, mas acho que lá você tem que ter na hora que Deus botou o pessoal para trabalhar na diálise, arrochou assim, uma paciência a mais. Porque tem que ter. Ele colocou, com certeza. Colocou muita paciência, porque é muito difícil, não é fácil não trabalhar. A gente olha assim, quando você entra na sala de diálise que você vê aquilo ali, meu Deus, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer? E você vê, é tudo dinâmico.
uma coisa em cima É uma da outra, rotina. em cima da outra. É igual, eu sempre digo, é igual andar de bicicleta, é igual dirigir o carro. A primeira vez que a gente vai dirigir um carro, a gente se assusta. É muito espelhinho para olhar, é seta para dar, é a marcha para passar. Então você fica, e agora? Quando é a hora de passar a marcha? Quando é a hora de Isso. olhar? Quando é a hora da seta? E é a mesma coisa na diálise, tá? A máquina, no início, ela parece ser um bicho papão. A gente olha assim e fala, nossa, quantas funções, quanta coisa, como é que a gente vai fazer, Um monte como é de que eu vou botão, aprender? bip pra todo lado, Ela barulho, apita, faz é, barulho. de tudo. Aí, além de você estudar aquela máquina, você conhecer a máquina, tudo, tem máquina que tem o seu jeito especial, você tem que mexer, verdade. tem uma tática ali especial que você tem que fazer pra conhecer, mas acho que o principal mesmo é você estudar, tem que saber muito, Verdade. tem que conhecer todas as áreas, né? Isso. Mas na diálise também é diferente, é conhecer muito, tanto de eletrônica como de área de saúde, você tem que entender. E às vezes no mesmo serviço a gente tem máquinas diferentes de diálise, né? De marcas diferentes e que a operacionalização dela é diferente. Isso. Então a gente precisa realmente estudar aquela máquina, conhecer aquela máquina e fazer a operação nela, né? Além de todo o conhecimento da anatomia, da fisiologia humana, né? Voltada para o sistema renal. Isso. E tem uma coisa assim que sempre eu levo para mim, é que como a diálise ele é um setor fechado e a gente acaba criando vínculo com o paciente, enquanto profissional a gente precisa às vezes também aprender a separar as coisas, o lado pessoal do lado profissional. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma amizade, criar um vínculo, mas a gente, enquanto profissional, vai ter que ter momentos de ser mais firme com esse paciente, né, para que ele te respeite como profissional. Também na hora das intervenções, você não pode levar para a emoção. Né? Então, o paciente passou mal, você tem que agir como profissional, né? Numa parada. Imagina, você ficar desesperado porque é a Dona Maria que você gosta tanto. Você não vai salvar a Dona Maria. Então, nesse momento, a gente precisa ter muito isso. É o desligar o botão e o ligar o botão, né? É saber quando você vai atuar realmente como profissional para salvar aquela vida e quando você vai precisar ter aquela empatia, aquele acolhimento, quando o paciente precisar somente falar e você tá ali para ouvir. Então, acho que no início, para quem está chegando na diálise, é o mais difícil. É o saber controlar essas emoções, porque isso pode atrapalhar muito numa intervenção. Porque você tá? termina, querendo ou não, tá junto ali com aquele paciente todos os dias, dia sim, dia não, e você termina se apegando mesmo. É verdade. De você conhecer, de você tá ali conversando com aquele paciente e no outro dia aquele paciente tá entubado na UTI. E você, Isso mexe se com a acontecer gente. na sala, quem tem que agir é você. Isso. Você que tem que fazer. Que se você for entrar no lado emocional, realmente não anda não a coisa. E De jeito imagine, uma pessoa parou. Você saiu com o paciente, estabilizou ou, infelizmente, foi a óbito, você vai voltar para a sala. E os colegas, né, os outros pacientes, colegas de turno, vão estar todos ali esperando uma resposta. Né, querendo saber se o colega ficou bem, se não ficou, né, qual foi a resposta, o que foi que aconteceu. Então, isso pode até interferir na diálise dos outros, porque alguém pode passar mal, né, durante aquele turno também, porque um colega passou mal no turno. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria, né, inteligência emocional para lidar com isso. Que ao invés de ter um paciente que passou mal, a gente pode ter muito mais, se não tiver sabedoria. De 1 a 5 a 6 rapidinho. Isso. Que mexe muito com o emocional deles, né? Então, o universo da diálise, ele parece ser complexo, né, no início, mas quando a gente começa a pegar a rotina, ele se torna super fácil. Como eu falei para vocês, no início dirigir um carro é difícil, mas depois que a gente pega, né, aquele manejo, né, a gente consegue fazer isso de maneira automática. Acredito que é isso que o Nicolas faz. Ele vai fazendo tudo já no automático. Isso, a coisa vai acontecendo vai assim, fluindo. vai fluindo. Quando você verdade. começa a fazer, as primeiras vezes realmente é difícil, mas depois você pega o gancho, você decola.
E não é fácil, tá, gente? Existem sim às vezes, as intercorrências, às vezes vai ter alunos daqui que eu sempre costumo dizer que gostam da adrenalina, né, que gostam daquela rotatividade. Eu gosto, professora, de ver a coisa acontecendo. Na diálise, não é uma rotina que vai acontecer todo dia e o tempo todo de um paciente parar, mas acontece também. Não é o tempo todo que vai ter alguém passando mal, mas acontece também. E a gente precisa estar preparado para esses imprevistos. Esse é o grande desafio, pela coisa que você não faz todo dia e você tem que fazer aquela coisa ali naquele dia. Que você não está fazendo, você não está em massagem cardíaca todo dia, você não está auxiliando em intubação todo dia. E quando você pega ali, se você não souber, aí o bicho pega. Aí tem que saber. E aí vem a importância do treinamento. Isso. Né? Então, a equipe ela precisa estar treinada e sincronizada. Eu sempre ficava, quando eu comecei na diálise, eu sempre pensava, né, no dia que acontecer a minha primeira parada, como é que vai ser? Eu já ficava com isso na memória, né, ali. Eu digo, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, eu fazia muito treinamento com a equipe, né? Sempre tinha aqueles técnicos que eu já falava, quando acontecer, você já sabe, é você, cada um, você faz isso, você faz aquilo. Então, a gente já deixava tudo esquematizado. Acontece, eu já chamo logo os que tem, eu já conheço, de sala de emergência, já vai todo mundo lá se organizando, todo mundo já sabe o que é que tem que fazer. E cada um já sabe o que tem que fazer. Isso. E assim, incrível, quando teve a minha primeira parada, como eles já sabiam todos o que tinha que fazer, eu nem precisei chamar. Imediatamente, quem era de cada função já veio, já teve o que ficou revezando comigo na massagem, já teve o outro que ficou no telefone ligando para o médico. Então, cada um já sabia a sua função. E foi um sucesso, né? E depois veio a segunda parada, eu já não tive mais medo. Eu digo, eita, passei pela primeira, deu certo. Né? E aí, na segunda, eu já fiquei mais tranquila. Mas na hora, a gente, de fato, tem que agir, tá? Não tem que levar para o lado da emoção. Eu sempre penso no pós-parada. Quando termina, eu digo, eita, e agora? Como é que eu vou voltar para a sala? Como é que eu vou falar com o familiar? Né? Então, realmente, depois que termina, é que cai aquela, como é que eu vou agir para que os outros pacientes não se afetem, para que a minha equipe, né, também não fique desestabilizada, porque nós somos uma equipe, somos seres humanos e a gente precisa realmente, né, não perder o equilíbrio, porque tem muita gente dependendo da gente. Né? E aí não é fácil. Precisa dessa parte de voltar, acho que é a mais difícil mesmo. Depois, se você resolve, seja que deu certo ou que deu errado, é difícil para voltar, difícil. Independente. Mas a gente tem que ter a sabedoria mesmo e saber o que fazer na hora da volta. Para estabilizar o turno, porque desestabiliza. Desestabiliza. Porque todo mundo sabe o que aconteceu, porque é aquele... E tá todo mundo olhando pra gente, esperando que a gente vai falar. Organizado, mas todo mundo sabe o que tá acontecendo. Paciente e técnico, todo mundo já sabe. Isso. Aí depois que você entra na sala, é que o pessoal vê todo mundo olha logo pra você. O que é que aconteceu? Aí? Como é que foi? Aí a gente tem que saber como vai falar. Tem que ter sabedoria. Isso. Eu tive um paciente criança, eu até vinha comentando no caminho com você, e durante toda a ação na parada dele, a gente agiu, fez tudo o que tinha que fazer. Infelizmente, ele veio a óbito. Nós fizemos, né, todo o pós-óbito também. E chamei o serviço social, psicologia, para conversar com a mãe. Mas, quando foi na hora de voltar para a sala, eu travei. Eu digo, e agora? Como é que vai todo mundo olhar para mim e perguntar pela criança? E eu ficava pensando, eu digo... se eu disser que ele foi embora, os outros podem passar mal. E eu ficava com aquilo na cabeça. Porque, assim, quando uma pessoa vai embora, é triste, dói. Principalmente aquela pessoa que está ali na rotina, né, dos outros pacientes. Eles já ficam com medo, pensando que podem ser eles os próximos. Imagina uma criança. Né? Então, acaba que ele era a única criança do turno. Os outros eram todos adultos. Então, virou o xodozinho dos outros pacientes. E aí não foi fácil. Por mais que eu tentei me conter, eu sou daquela, quando emocionalmente estou abalada, eu fico logo toda vermelha, né, meninos? E aí eu volto para a sala toda vermelha, todo mundo baixou a cabeça, ninguém nem me perguntou nada. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa no que vai acontecer e, no final, eles surpreendem a gente. Né? Então, foi um silêncio total.
E geralmente, a gente está falando tanto da diálise de ser uma coisa difícil, mas é um turno animado, tá, gente? Os pacientes, eles brincam entre eles cantam, um mexe com o outro, arenga, né? Tem briga dentro da sala de diálise. Tem briga de bate-boca, De discutir, eles discutem um com o outro por causa de time, por causa de política, por causa de tudo, tá? Então, é super animado, não é silenciosa, é uma sala, assim, super divertida. Vai ter alguém que vai cantar e outro vai dizer, eu quero dormir, aí começa. Né? Então, realmente, é um ambiente que acaba que a gente também ri, né? Se descontrai, é bem bacana. É isso aí, é desse jeito mesmo. Gente, agora chegou o momento de vocês, né? Curiosidades, perguntas que vocês queiram fazer para a gente, né? Estamos aqui agora para ouvi-los. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, que a Josi vai aí com o microfone para vocês perguntarem. E aí? Ó, chega a tia Josi, já tem a primeira curiosa. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Dione, sou futura técnica de enfermagem, estou no 3º período. Eu gostaria de saber se a mulher que faz hemodiálise, ela pode engravidar? Pode. Inclusive, acontece alguns casos, tá? Porém, desses que aconteceu, eu não vi ainda evoluir. Sempre tem um probleminha, acontece de ter um problema, mas não é uma regra. Pode ser que evolui e vá até o final, entendeu? Mas às vezes acontece essa questão, ela pode engravidar. A questão é como vai ser adaptar e manter a criança lá, entendeu? Aí tem todo um apoio médico, tem todo um cuidado, muda a sessão, muda as medicações que tem que tomar, diminui tempo, às vezes precisa fazer um pouco mais, entendeu? Porque o sangue da mãe vai passar pro bebê, entendeu? E aquele sangue, se ele não tiver bem limpinho, vai ter uma diferença na questão da gestação, entendeu? Recentemente aconteceu lá de uma paciente que estava, e aí a gente organizou tudo, a médica mudou as sessões e tudo, mas não segurou, entendeu? Tem essa questão, mas não é uma regra, entendeu? De dizer que não pode, normal, mas a questão é, consegue segurar, se vai até o final, entendeu? Até agora, das que eu vi lá, infelizmente não avançou, entendeu? Mas eu acho que é uma questão mesmo de uma hora vai acontecer e vai dar certo. Entendeu? Não é uma regra que não vai dar certo. Tá? A Eduarda Francino é sua paciente? Eduarda... Não. Não. Não é minha paciente. Não é. É não, de lá. É não. Pelo menos do meu turno não é não. Tá bom, obrigada. Tá? Nada? Bora. Boa noite. Boa noite. Me chamo Hector, sou futuro técnico de enfermagem, estou no 4º período, já vai para estágio, né? Aí eu queria saber se é genético a questão de fazer hemodiálise, porque meu pai faz, aí eu corro um risco também de fazer Sim. a hemodiálise. São vários fatores que o paciente pode entrar na hemodiálise. Não quer dizer que um problema renal, 100% de certeza que ele vai para diálise. Entendeu? Existe uma coisa chamada antipaciente agudo e tratamento conservador. Entendeu? Mas sim, é uma das causas já genética. Se alguma pessoa da família tem, é possível que por genética tenha também. Porém, não quer dizer que vai entrar em diálise. Entendeu? Pode ser que tenha um problema, umas lesões renais iniciais, mas que elas podem ser tratadas com tratamento conservador. Entendeu? Aí você precisa ser acompanhado. Uma dica que eu lhe dou: procurar um nefrologista, dizer que seu pai tem a questão que ele faz hemodiálise. Faz. Pronto. Dizer que seu pai faz hemodiálise para começar um rastreio, porque se tiver alguma coisa, para intervir o quanto antes. Entendeu? Além disso, tem a questão da pressão arterial alta, paciente hipertenso, paciente diabético, mas se a hipertensão não for controlada. Se for um paciente que não controla a pressão... Não.
Então, assim, é um sinal de alerta, entendeu? Você tem aí já dois, sei lá, de 5, você tem 2 pontinhos aí já que pode ser que desenvolva lesão renal, entendeu? Mas, para não lhe assustar, procure sempre um nefrologista. Não vá sair daqui achando que vai para a máquina, não. Procura um nefrologista para ser acompanhado, fazer os exames direitinho, exame de sangue. Ele vai pegar, vai olhar direitinho e ver se é necessário de início, entendeu? Precisar de fazer alguma coisa. Não procure o médico depois que você já tiver com os sintomas estourados, passando mal, com as pernas muito inchadas, tudo isso. Isso, começa a controlar essa pressão, diminuir sódio na comida, o sal, entendeu? Fazer uma atividade física, porque tudo isso ajuda. É uma coisa de praxe, mas que melhora 100% a sua saúde, entendeu? E como você já tem um fator aí genético, pode ser ou não que precise. Não quer dizer que é 100% não, de certeza que vai. Mas se não cuidar aí com essa pressão arterial alta aí, tem uma grande chance de ir, viu? Tá certo. Obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luiz Gustavo, sou do 4º período de enfermagem. Gostaria de saber se teria, por exemplo, algum limite, assim, por exemplo, quanto tempo a senhora poderia viver fazendo hemodiálise ou pode viver uma vida inteira fazendo? Eu gosto de dizer que depende muito do paciente também, certo? Tem paciente que vive aí a vida inteira, começou na diálise, está com 30 anos de diálise, está lá. Mas é aquele paciente que cuida da pressão, é aquele paciente que não se alimenta mal, é aquele paciente que controla a ingesta hídrica, que controla o líquido, é aquele paciente que não falta as sessões, tem muito paciente que falta a sessão. Mas também pode acontecer que aquele paciente, mesmo se cuidando, acontecer ali um problema e é uma intercorrência, entendeu? Mas dá uma qualidade de vida alta, você pode viver sim com hemodiálise, esperando um transplante que demora muito. Pode viver 10, 20, 30, 40 anos. Tem paciente lá que tem 25 anos de diálise, entendeu? É um paciente que se cuida, você não vê o paciente nem passar mal na diálise. Porque ele cuida, ele não toma o líquido em excesso, ele não tem sal na comida, ele faz todo esse controle. Mas eu gosto de dizer que depende muito do paciente. Claro que tem um fator extra, que ele pode passar mal durante a sessão ou em casa mesmo, porque às vezes tem um outro fator por trás que a gente não sabe, um problema cardíaco, um problema hepático, tudo isso pode estar junto. Mas o paciente consegue sim viver a vida inteira fazendo diálise e até chegar um dia de ser transplantado. Eu tenho mais uma pergunta. Pode fazer. Tem certas doenças que o tratamento chega a ser bem pesado, que o próprio tratamento acaba derrubando mais a pessoa do que a própria doença. No caso, a hemodiálise seria algum tipo um desse? Porque pelo que eu escuto as pessoas falando, né? É como se fosse um tratamento bem pesado, entendeu? Que acabasse prejudicando a pessoa. É um tratamento complicado, é um tratamento pesado, querendo ou não, entendeu? Você tá com o seu sangue circulando fora do seu corpo numa máquina, entendeu? Que pode acontecer uma falha na máquina, isso tudo pode acontecer. Assim como no tratamento da oncologia, da quimioterapia. Pode acontecer, são 2 tratamentos pesadíssimos, entendeu? Mas não quer dizer que aquele tratamento faça mal ao paciente. Ele mais ajuda do que faz mal. É aquela história do risco-benefício. Você tem um risco ali na diálise, mas o benefício que ela vai te trazer é muito melhor. Tem as complicações, como a quimioterapia, a questão da queda de cabelo, coisa que acontece muito. Inclusive, tive recente com a minha mãe. Mas a minha mãe, psicologicamente, no início, o psicológico da pessoa muda muita coisa. Vou te dar o exemplo da minha mãe. A gente descobriu um câncer na minha mãe tem 2 anos. Quando a minha mãe descobriu, foi o fim do mundo para a família inteira. Minha mãe debilitou, ficou super magra, perdeu muito quilo. Mas aquela conversa que eu ia tendo com ela, conversando, até que ela entendeu e aceitou o tratamento, minha mãe hoje está curada. Entendeu? Com 2 anos. Graças a Deus e a força de vontade dela também. Mas o psicológico daquela pessoa é essencial que ele esteja em dia. Porque até com a gente mesmo. Você não tá com nada. E de repente você começa a pensar que tá doente, você termina ficando doente. Mas o psicológico, principalmente na diálise, é aquele paciente que não quer ir, que tá ali resistente, que tô passando mal, tô ruim, ele termina passando mal e termina, entre aspas, não sei, tendo um problema maior do que um paciente que tá ali mais consciente. Não, eu preciso, é a minha vida agora,
Eu tenho que seguir isso, eu tenho que compreender, tenho que entender. Eu acho muito que todos os tratamentos são ruins. Porém, o benefício que eles dão, apesar de serem ruins, para a vida de uma pessoa é melhor. Você, ruim com ele, pior sem ele, é aquela história, né? Se não for a diálise, os pacientes morrem, que tem problema de rim. Passar um mês sem diálise, ele vai morrer. Mas é um tratamento que, na minha opinião, mais ajuda. É um tratamento duro, mas mais ajuda do que prejudica o paciente. Tá certo, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. O paciente sente quando os rins estão parando? Bom, não é que ele vai sentir, vai ter os sintomas. Ele tem aquela frequência de urinar. Começa a ver que está urinando, mas não está como estava antes. Começa a sentir um enjoo, começa a sentir muita náusea, dificuldade para respirar, inchar. Os pacientes que pelo menos se olham, né? Inchar e começa logo a perceber que aquela perna está inchada. Às vezes o paciente já com pressão alta, que não sabe que existe até a doença renal, porque a gente não tem política pública hoje 100% para mostrar doença renal. A gente tem política pública sobre diabetes, hipertensão, sobre um monte de coisa. Mas com doença renal não tem. Você não vê na rua aí o pessoal querendo fazer um exame para creatinina e ureia para saber de doença renal. Ninguém quer saber. Sabe da hipertensão, sabe da diabetes, mas não sabe que isso pode causar. Mas ele não vai sentir que o rim está parando, mas ele vai ter sinais e sintomas. E quando ele vem procurar um médico, tiro por experiência própria de outras pessoas, quando a gente vem procurar o médico, já está com algum problema mais ruim, pior. É porque não acha que vai ser algo tão grave, né? Os sintomas não é tão... E porque ele é silencioso. São lesões que estão ali devagarzinho, não é de hoje para amanhã. É aqui, ó, vai ali 1 ano, 2, pressão alta, isso é besteira. Pressão alta, isso é besteira. Vou nada tomar o remédio hoje, eu tá ali. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 3 e tá lá. Os néfrons, que são as unidades de coleta do rim, tá ali. Vamos supor, a gente tem 1000 nesse ano. No ano que vem já tem 500. Diminuiu 500, que lesionou. No outro ano, dos 500, já perdeu mais 30, mais 50 e por aí vai. Chega um momento que quando o cara começa a passar mal, que chega na unidade de pronto atendimento, já tá lá com doença renal estágio 5. E pode acontecer, como eu disse, paciente agudo, por uma leptospirose, picada de animal peçonhento que dá dano renal, uma coisa que acontecia muito, Covid. Muita gente desenvolveu doença renal por Covid, entendeu? E assim, ele não vai sentir a dor, ele vai do nada acontecer o problema, porque ó, já veio ó, de anos e anos ali sem se cuidar, sem procurar um médico, e aí acontece o problema. Obrigada. Tá, mas por uma curiosidade, é verdade ou mito que, por exemplo, se a pessoa ficar prendendo constantemente a urina, futuramente pode evoluir a uma insuficiência renal? Não por desenvolver a doença renal direta, mas indiretamente com infecção urinária de repetição, entendeu? Aquela infecção tá ali, começa na uretra, você fica segurando e toma antibiótico. Aí passa de novo, vai segurando, infecciona de novo, vai mais pra cima, vai pro ureter. Aí toma antibiótico, resolve, mas vai de novo, de repente já tá lá dentro do rim, a infecção. Aí causa dano e lesão renal por infecção, entendeu? Aí pode desenvolver dessa forma, pode danificar um rim, mas talvez você não precise de hemodiálise, porque um rim só pode fazer a função. Mas pode chegar um momento que aquele rim que está fazendo a função, fez tanta função, sobrecarrega que ele começa a falhar. Aí você um dia poderá entrar em diálise. Mas não diretamente por prender o xixi, mas pela infecção de repetição. Gente, acredito que esse bate-papo de hoje, né, foi muito rico. Foi muito bom a gente ter o Nicolas aqui. Vocês já tinham tido, em alguns momentos em sala de aula, algumas trocas, né, de algumas experiências que eu trago da minha vivência profissional. Mas um momento só para a gente falar sobre isso
né? É a primeira vez que a gente faz. Então, o intuito, né, de fazer isso aqui para vocês hoje é para que vocês tenham um olhar para mais uma área, para mais um campo de atuação profissional na enfermagem, né? Que vocês podem buscar a especialização em nefrologia quando terminarem o curso de vocês, buscar uma experiência, né, nessa área. Então, acho que foi bem esclarecedor, né, tudo que a gente trouxe aqui, a troca da nossa vivência, a minha de poucos anos atrás, porque quando eu digo muitos anos, o povo pensa que eu sou velha, mas eu sou jovem, né, gente? E Nicolas, né, que está tendo essa vivência há mais de 2 anos apenas como enfermeiro, mas ele já vinha como estagiário, né, da hemodiálise. E que bom que ele foi um estagiário que foi contratado. É o que eu sempre digo a vocês, o campo de estágio ele se torna muito oportuno para vocês como futuro profissional. Então, façam o melhor de vocês também no campo de estágio, né? Mostrem o trabalho de vocês, porque o estágio é mostrar o nosso trabalho com supervisão, né? E depois vocês vão trabalhar sem supervisão. Então, aproveitem, né, cada momento do curso de vocês, desde a sala de aula, as aulas práticas e também os campos de estágio. E, Nicolas, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo o nosso bate-papo. Consegui matar a saudade da hemodiálise, né, que já tem 9 anos que eu não trabalho mais, né, na diálise. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para os nossos colegas da enfermagem e também para os pacientes que estão nos assistindo, porque esse talk show ele está acontecendo aqui, né, com a presença dos nossos estudantes, mas ele vai ser transmitido para profissionais, para pessoas, né, para pacientes. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para esse nosso público, né, um pouco, né, do encerramento de tudo que a gente viveu aqui hoje. Certo. Para vocês que estão aqui com a gente, vão se formar em breve como técnicos, tá? Sobre estágio, como o Lázaro estava falando, deem o melhor de vocês no estágio. Tá, se realmente é isso que vocês querem, independente da área, seja na nefrologia, principalmente na nefrologia, porque precisa, viu? Precisa muito e, infelizmente, e entre aspas, felizmente, está crescendo. Tem muito paciente entrando de diálise por falta de política pública e vai precisar de muito profissional daqui para frente e vai precisar de profissional qualificado, entendeu? É difícil a gente conseguir profissional para diálise. Para diálise é muito difícil. Para a gente conseguir no exemplo do hospital que eu trabalho, 90% dos técnicos foram estagiários. Não tem técnico de fora para entrar. E os que estão já em outro serviço não fazem 2. Entendeu? Então, se é um campo que vocês gostem, que se interessem, tem muita oportunidade, tá? Vão atrás de estágio, não se apeguem à questão de valor financeiro de estágio, entendeu? Eu estagiei sem receber nada e depois fui receber e tudo isso porque eu queria aquilo ali, entendeu? Para vocês que estão entrando agora na enfermagem, tem aí o que a gente vê nas leis, tem piso de enfermagem, tem aquela coisa toda, entendeu? Mas foquem no que vocês querem, tá? Entrem quando entrar no estágio, dê o melhor de vocês, porque o estágio é o campo. É onde você vai tirar todas as suas dúvidas diretamente na prática. Como foi a minha vez, eu tive muita dúvida, tive minhas dificuldades, mas depois a gente vai entrando e vai entendendo. Tá? E pessoal, nossos colegas de enfermagem sempre olhem para a diálise, tá? Às vezes tem muitos colegas que dizem que o enfermeiro da diálise não faz nada, o enfermeiro da diálise não faz nada, tá ali só para ganhar o dinheiro. Mas quando sente na pele, que entra na sala da diálise e vê como a gente tá fazendo, entendeu? O que a gente passa, o que a gente tá ali lidando todos os dias, cai por terra a ideia de que a gente não faz nada, tá? Às vezes diálise nem é campo de enfermagem é UTI, é urgência e emergência. Não, enfermagem é tudo. Enfermagem é UTI, é urgência e emergência, hemodiálise. É tudo. Todos os campos têm enfermagem. Então, o pessoal da enfermagem que não tá nem aí, não dá valor para o pessoal da diálise, entra na salinha, dá uma olhadinha como é que é. Passa uma visita para ver como é que realmente funciona a coisa lá. Certo? E os pacientes que entendam sempre uma coisa, que a gente faz sempre o melhor.
A gente vai no serviço, a gente acorda cedo, a gente olha vocês e a gente faz o nosso melhor serviço. Entendeu? Sempre pelo bem-estar de vocês. A gente sabe que os pacientes passam, entendeu? Não sabe o que passa fora, mas pelo menos dentro da diálise a gente tenta dar uma qualidade de vida melhor e que eles saiam de lá melhores do que entraram, né? Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, de tudo. É isso aí, galera. Muito obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E encerramos agora o nosso primeiro talk show da enfermagem da Escola Técnica Habilitar.